Olá pessoal, meu nome é Thiago Tis do canal Graça e Conhecimento e hoje eu quero compartilhar com vocês uma série de vídeos contando sobre o agir de Deus no decorrer da história através das duas casas de Israel. Então, eu quero fazer uso de um mapa mental nesse estudo. Se esse for o seu primeiro vídeo, aproveite até o final este estudo. Se você pegou pela metade, comece pelo princípio para não perder a linha de raciocínio. E que Deus lhe abençoe. Um abração. E hoje eu quero dar continuidade a esse estudo sobre as duas casas de Israel, onde a gente vai estar falando sobre uma divisão feita por Deus. Então, acompanhando esse mapa mental que a gente já estava dando uma olhada no vídeo anterior, hoje eu quero falar um pouco da parte histórica, para vocês entenderem os próximos vídeos e como a bênção profética de Deus ela vai se desenrolar e vai se cumprir com o passar da história. No vídeo anterior, onde falamos sobre a bênção de Deus dada para os patriarcas, para as pessoas com quem Deus entrou em aliança, falamos ali sobre a bênção de frutificar e multiplicar, como Deus vinha anunciando, e a cada vez que ele entrava em aliança, ele aumentava a revelação. Então Deus disse que faria com que eles frutificassem e multiplicassem, que eles enchessem a terra, que eles fossem pai de muitas nações, não de uma só, mas de muitas nações. Todas as nações da terra seriam benditas através deles, eles seriam como as estrelas do céu e como as areias da terra, procederiam dele multidões de nações. E como ele termina falando, né, a bênção de Jacó passada a Efraim, ela termina dizendo: vocês vão multiplicar como peixes sobre a terra. Então essa era a bênção profética que Deus deu para o povo e que foi sendo passado sempre para o primogênito ou para aquele que herdou a bênção da primogenitura. E depois de passar 430 anos no Egito, Deus tira o povo e leva para o Monte Sinai. No Monte Sinai, Deus vai entrar em aliança com o povo de Israel. Nessa aliança, Deus vai lhe dar as duas tábuas da lei, aonde eram duas tábuas de pedra, aonde Deus havia dado toda a lei para que o povo obedecesse e fosse fiel a Deus. E quando Deus faz essa aliança com o povo, a Bíblia diz assim que Deus estava casando com o povo ali no Monte Sinai. Quando Deus entra em aliança, Deus dá algumas leis ao povo. Uma das leis está registrada em Deuteronômio, durante esses 40 anos que o povo andou no deserto. E eu quero ler com vocês essa lei dada, é uma lei específica para os reis. E isso tem tudo a ver com o contexto histórico que nós vamos ver nesse vídeo. Deuteronômio 17, versículo 14, começa dizendo assim, ó: se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, e vocês disserem: queremos um rei. Veja, Deus está dizendo, se quando vocês entrarem na terra prometida, e ali vocês tiverem o desejo de ter um rei, por que Deus diz se? Porque a verdade é que Deus desejava ser o rei do povo. Porém, nós vamos perceber mais adiante na história que de fato aconteceu como Deus havia previsto nesta lei. Deus diz assim, ó: se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, tiverem tomado posse dela, nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: nós queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear um rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Então Deus vai dar aqui as leis de como nomear um homem como rei do povo. E um dos princípios é que o rei deveria ser um homem do povo, não poderia ser estrangeiro. Ele deve vir dentre os próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Versículo 16, esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar para o Egito para conseguir cavalos.
Gravem as informações, tá? Ele não pode voltar para o Egito e ele não pode conseguir muitos cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por este caminho. Versículo 17. E ele não deverá tomar para si muitas mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Então veja, Deus disse, ele não deve ter muitos cavalos, ele não deve voltar para o Egito, ele não deve ter muitas mulheres, porque elas farão com que ele se desvie o seu coração de Deus. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas para o seu próprio uso. Além de dar essas leis, Deus ainda diz que eles deveriam ter uma cópia da lei, né, dos mandamentos, do Pentateuco, da Torá, para que ele meditasse nela e não afastasse o seu coração de Deus, mas pelo contrário, que todo dia ele meditasse. E o detalhe é que essa cópia deveria ser feita do exemplar original que ficava junto com os sacerdotes e levitas. E Deus vai continuar dizendo no versículo 19, trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Versículo 20, isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Então Deus aqui ele vai dar algumas leis para o estabelecimento de um rei. O rei deveria ser do próprio povo, não deveria juntar para si muitos cavalos, não deveria voltar para o Egito, não deveria ter muitas mulheres para que elas não fizessem com que ele desviasse o seu coração do Senhor, não deveria juntar para si muito ouro e muita prata, e deveria fazer uma cópia da lei e todo dia lê-la, para que o seu coração estivesse sempre no Senhor, para que ele não se desviasse nem para a direita e nem para a esquerda. Tá? Então, essas eram as leis do povo. E Deus disse que se o rei fosse fiel, né, a esses mandamentos, então Deus prolongaria o seu reinado sobre Israel, e não só o seu, mas o dos seus descendentes. Tá? Então eu quero que você agora acompanhe comigo um pouco da trajetória do povo de Israel. Porque assim que o povo ele passa 40 anos no deserto, vocês vão ver que eles entram na terra prometida e Deus ali levanta um líder, Josué, que é para que eles comecem a tomar posse dessa terra prometida. Depois de Josué vem um período dos juízes, onde Deus levantou muitos juízes e por muitas vezes o povo foi infiel a Deus e se afastou de Deus, e cada vez que isso acontecia, cada vez que o povo era reincidente nos seus pecados, na sua idolatria, no seu afastamento de Deus, o povo era feito escravo. Então Deus levantou nesse período muitos juízes para liderar o povo cada vez que o povo se arrependia e se voltava para Deus. Depois vem o tempo de Samuel. E é no período de Samuel que o povo vai começar a olhar para os outros povos e ver que eles tinham um rei. E o povo vai começar a dizer, nós também queremos um rei que governe sobre nós. Então Deus ele vai dizer, Samuel, não é a ti que eles estão rejeitando, mas é a mim. Então vai lá e consagra um rei conforme eles estão pedindo. E Deus estabelece um rei. Esse rei seria Saul. E Saul ele reina durante 40 anos sobre o povo de Israel. Porém, o reinado de Saul não foi um reinado que agradou a Deus. Saul fez muitas coisas e ele acabou sendo reprovado. A lei de Deus dizia que se ele andasse no temor de Deus, em obediência ao Senhor, Deus confirmaria o seu trono. Porém, Saul ele não teve o seu trono confirmado porque ele não foi fiel a Deus. Então Deus levanta outro camarada chamado Davi, homem segundo o seu coração, que embora não fosse perfeito, também tivesse pecados,
Ainda assim, nós vamos perceber que Davi, ele era um homem temente a Deus, um homem segundo o coração do Senhor. E Deus vai confirmar o reinado de Davi, e não só de Davi, mas como Deus vai fazer promessas para os seus descendentes, de que sobre a casa de Davi sempre haveria um rei. A plenitude da promessa feita a Davi, ela vai se cumprir em Cristo. E vocês vão perceber que depois de se levantar Jesus, o rei dos judeus, como estava escrito na sua cruz no dia que ele foi crucificado, nunca mais se levantou rei sobre Israel. Temos também um marco histórico que no tempo de Davi começa a ser edificada a Jerusalém, Jerusalém terrena. E eu quero deixar ele aqui nessa linha histórica porque nós vamos nos próximos vídeos começar a falar da Jerusalém também. Agora, depois de Davi, Deus vai levantar o filho de Davi, Salomão. E é em Salomão que eu quero deter-me nesse vídeo. Por quê? Porque se vocês lembram da lei que Deus deu para o povo quando entrou em aliança com eles, a lei registrada em Deuteronômio, que acabamos de ler, Deus havia dado algumas leis para que o rei cumprisse, para que o seu trono se estabelecesse perpetuamente e depois dele o trono dos seus descendentes. Porém, nós vamos perceber nos relatos que Salomão, o homem a quem Deus apareceu 2 vezes, o homem a quem Deus lhe deu sabedoria. E Salomão, ele descumpriu muitas das leis de Deus. Tá? Se vocês forem ler o livro de Reis, livro de Crônicas, vocês vão perceber que Salomão, ele teve muitos estábulos, ele teve muitos cavalos. E a lei lá em Deuteronômio dizia que o rei não poderia ter muitos cavalos e nem voltar para o Egito para conseguir muitos cavalos. Eu quero ler com vocês um texto onde vai mostrar Salomão descumprindo muitas destas leis que Deus havia dado. 1 Reis 11, do versículo 1 ao 13, diz o seguinte: O rei Salomão, ele amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Lembra que o rei não poderia ter muitas mulheres e nem voltar para o Egito? Então o versículo ele vai dizer assim, que ele amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. A lei dizia que o povo de Deus não poderia casar com estrangeiros, para que não lhe fizessem pecar, voltando-se para ídolos. Então, Salomão ele começa a descumprir várias leis de Deus. Isso mostra que Salomão não era aquele cara que meditava nas escrituras, meditava nas palavras, ou que estava perdendo o temor ao Senhor. E o texto continua dizendo, eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir aos seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Então, perceberam que o texto está dizendo até o versículo 3? Salomão teve muitas mulheres, imagina só, 700 princesas e 300 concubinas. E Deus havia lhe dito, não casem com mulheres estrangeiras para que elas não lhes façam desviar-se e ir após os seus próprios deuses. Mas Salomão uniu-se a ela em amores, casou-se com elas. À medida que Salomão foi envelhecendo, as suas mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Prestem atenção na clareza com que as Escrituras mostram para nós. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Salomão já não tinha o seu coração no Senhor, dedicado ao Senhor, como fora Davi, seu pai. Versículo 5 diz, e ele seguiu aos postos sagrados, a deusa dos Sidônios e a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprovava. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte em que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos e o repugnante deus de Moabe,
e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Só quero aqui falar para vocês, Moloque era aquele deus, aquele ídolo para quem se sacrificava crianças, se fazia sacrifícios humanos. E está dizendo que Salomão, ele fez esses altares. E não só que ele fez altares, mas vocês vão perceber pela leitura que Salomão fazia sacrifícios nesses altares. Versículo 8. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, que queimava incenso e oferecia sacrifícios a eles, aos deuses, inclusive a Moloque. Versículo 10. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir a outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então, o Senhor disse a Salomão. Aqui nós vamos ver novamente Deus entrando em contato com Salomão, Deus falando com Salomão e um fim triste que Salomão teve por ter um coração obstinado, que se afastou do Senhor. Versículo 11. Então o Senhor disse a Salomão, já que essa é a sua atitude, Deus está dizendo, olha a atitude que você está tendo para comigo, né? Já que essa é a sua atitude e você não obedeceu a minha aliança e os meus decretos, os quais eu te ordenei, certamente lhe tirarei o reino. Deus está dizendo, eu vou tirar o reino da tua mão e darei a um dos teus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Ele diz, eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que eu escolhi. Então Deus está dizendo para Salomão, porque você tem sido desobediente, você não tem o seu coração como foi o do seu pai Davi, porque você tem tido atitudes que o afastam de mim, você tem ido atrás de outros deuses, eu vou tirar o teu reino e vou dar a um servo teu. Porém, Salomão ele diz, eu não vou fazer isso nos teus dias por amor ao teu pai Davi. Porém, eu vou tirar o reino da mão do teu filho. Porque a lei que nós lemos lá em Deuteronômio, ela dizia o quê? Que se o rei fosse obediente e temente ao Senhor, se mantesse nos caminhos do Senhor, ele confirmaria não só o seu reinado, como o reinado dos seus descendentes. Mas Salomão não foi nada disso. Então Deus não confirmou o reinado dos descendentes de Salomão. Deus apenas vai dizer, eu vou preservar, né? Eu vou deixar a sua tribo e vou te dar mais uma tribo. Eu vou te dar uma tribo por amor a Davi, não é por você. Não é por você, Salomão, mas por amor a Davi que eu vou deixar uma tribo com você. E por que Deus faz essas promessas? Que Deus não tiraria completamente o reinado de Salomão ou dos seus descendentes? Para cumprir com as palavras que nós lemos até agora. Se vocês lembrarem da bênção profética que Judá recebeu de Jacó em Gênesis 49, vocês vão ver que Judá ele recebeu a seguinte bênção profética: de ti nunca se apartará o cetro, tá? Ou seja, sempre vai haver reis em Judá, Deus estava dizendo, através da bênção profética dada por Jacó a Judá. E Davi era de Judá, Salomão era de Judá. Agora, quando Deus faz aliança com Davi, Deus confirma a bênção profética dada por Jacó a Judá. Ele diz, de ti nunca se apartará o cetro, tá? Sempre haverá um rei na sua linhagem. Então, Deus, para cumprir com essa promessa, ele diz, eu não vou tirar todo o reino da tua mão, eu vou deixar uma tribo para o seu filho. E isso se cumpre, como nós vamos ver. No versículo 29, diz o seguinte, naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém. Quem era Jeroboão, só para falar para vocês? Era o servo de Salomão, um homem da tribo de Efraim. Lembra que Deus disse para Salomão, eu vou tirar da tua mão e vou dar ao teu servo? Então Jeroboão era servo de Salomão da tribo de Efraim. Então diz assim, ó, naquela ocasião Jeroboão saiu de Jerusalém
E Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, entrou com ele no caminho, e os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firme a capa que estava usando e rasgou ela em 12 pedaços. Lembra que Israel ele teve 12 filhos, e esses 12 filhos é que compunham as 12 tribos de Israel. Então o profeta Aías, quando ele rasga sua capa nova em 12 pedaços, é porque estava representando o povo de Israel, as 12 tribos. E então disse a Jeroboão: apanha 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Então, só para vocês entenderem, Deus ele tira 10 tribos das 12 tribos de Israel e vai entregar nas mãos de Jeroboão, o efraimita. Salomão, ele era de Judá, da tribo de Judá. Então, além da tribo de Judá, Deus vai deixar uma tribo, que é a tribo de Benjamim, que é onde está localizado também a cidade de Jerusalém. Versículo 32 diz: mas por amor ao meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual escolhi dentre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. Então, como eu acabei de comentar. Versículo 33, farei isso porque eles me abandonaram e adoraram postes sagrados, deusas dos Sidônios, Camus, deus dos Moabitas, e Moloque, deus dos Amonitas, e não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram os meus decretos e as minhas ordenanças, como fez Davi, pai de Salomão. Então Deus está dizendo, por que eu vou dividir esse povo em duas casas diferentes? Porque o povo foi desobediente e porque Salomão induziu eles a adorar outros deuses. Então perceba que, embora o erro tenha sido inicialmente de Salomão por casar com muitas mulheres e fazer diversos altares, aqui Deus está dizendo que o povo também tinha culpa por ter ido atrás desses ídolos. Versículo 34. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governante todos os dias da sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi, que obedeceu os meus mandamentos e os meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei as 10 tribos a você. Versículo 36. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim um descendente no trono de Jerusalém, a cidade onde eu quis pôr o meu nome. Quanto a você, eu farei governar tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Então prestem atenção. Deus diz para Jeroboão: eu vou passar para você o reino de 10 tribos. Você vai ser o rei de Israel. Enquanto o filho de Salomão, descendente de Salomão, por causa de Davi, ele vai permanecer como uma tribo, porque eu prometi para Davi que ele sempre teria um descendente no trono. E isso é uma bênção profética que ela vai se cumprir até Cristo, como eu comentei. Porém, Deus diz para Jeroboão, isso não vai acontecer agora, enquanto Salomão está vivo. Só vai acontecer quando Salomão morrer e o reino passar para o seu filho. Então, só para vocês entenderem qual é o contexto, quando Salomão morre, Deus ele dá o reinado ao filho de Salomão, que era Jeroboão, da tribo de Judá. Porém, nesse tempo, o povo vai procurar o rei Roboão, filho de Salomão, pedindo que ele tirasse um pouco da carga, do serviço que o seu pai Salomão havia imposto sobre eles. E o rei, ele toma conselho com os anciões, com os sábios da época. E os sábios disseram para o rei: se você agora atender a voz do povo, certamente o povo te amará, o povo te ouvirá para sempre, o povo ele te seguirá aonde você for. Porém, Roboão ele também vai tomar conselho com os jovens, com quem ele havia crescido naquela época. E os jovens disseram: seja pulso firme. Diga para eles, se o meu pai pôs um fardo pesado sobre vocês, eu porei um fardo 10 vezes maior. Ou seja, os jovens estavam dizendo, mostra quem manda. E Roboão não deu atenção ao conselho dos sábios, dos anciões, mas
resolveu ouvir ao conselho dos jovens com quem havia crescido. E ele dá esta resposta áspera ao povo. E o povo se decepciona e o povo se afasta do rei. Tanto que o rei ele vai tentar usar de força, botar um dos seus servos para fazer com que o povo trabalhe na mara, e o povo mata esse servo. E por pouco o rei consegue escapar. E o povo se volta contra Roboão. E eles vão procurar Jeroboão, que havia voltado do Egito, e vão consagrar Jeroboão como rei. Então é neste contexto histórico que nós vamos ler o seguinte texto. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum com o filho de Jessé para as suas tendas, ó Israel? Cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quanto, porém, aos israelitas que moravam nas cidades de Judá, Roboão continuou como rei deles. Versículo 18. O rei Roboão enviou Adonias, chefe dos trabalhos forçados, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir em sua carruagem e fugir para Jerusalém. Desta forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi, e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e fizeram rei sobre Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, convocou 180.000 homens de combate das tribos de Judá e de Benjamim para guerrear contra Israel e recuperarem o reino para Roboão, filho de Salomão. Entretanto, veio a palavra do Senhor Deus a Semaías, homem de Deus. Diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e as tribos de Judá e Benjamim, e ao restante do povo, assim diz o Senhor Deus: não saiam à guerra contra os seus irmãos israelitas. Voltem para casa, todos vocês, pois fui eu que fiz isto. E eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para as casas, conforme o Senhor tinha ordenado. Então, o que eu quero destacar nesta leitura é que Deus ele vai separar o povo em duas tribos e que Deus tira de Roboão o reinado, como Deus já havia anunciado a Salomão. Porém, Deus deixa para Roboão, como diz aqui no versículo 21, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Roboão era de Judá e ele vai ter ainda seguindo ele a tribo de Benjamim. Como Deus mesmo fala, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, elas se uniram. Porém, a outra tribo, formada agora por 10 tribos, ela vai ser chamada de a tribo de Israel, ou como Deus mesmo chama os israelitas. Então aqui nós vamos ver o surgimento das duas casas de Israel, a tribo de Judá e a tribo de Efraim. Por que a tribo de Efraim, ou a tribo de Israel? De Efraim, porque Jeroboão era efraimita. Então aqui nós vamos começar a ver o cumprimento das palavras que Deus havia falado para Salomão. Deus deixa para Roboão duas tribos, que é Judá e Benjamim, e Deus vai dar as outras 10 tribos ao efraimita Jeroboão. Então o que eu quero que fique claro nesse texto, Deus está dizendo que foi Ele quem fez essa divisão, foi Ele quem arquitetou tudo isso. Deus está dizendo, fui eu que dividi, fui eu que fiz isso. Então, só para entendermos como ficou a divisão de Israel, Israel foi dividido em dois. Um chamado de a casa de Judá e outro de a casa de Israel, ou o reinado de Judá e o reinado de Israel. Judá ficou com as duas tribos do sul, que era a própria tribo de Judá e a tribo de Benjamim. E a casa de Israel, também conhecida como casa de Efraim, porque o rei deles era um efraimita, Jeroboão veio da tribo de Efraim, então a casa de Israel também passou a ser chamado de casa de Efraim.
e elas compunham-se pelas 10 tribos do norte. Então, só para vocês entenderem por que a casa de Efraim é que herdou o nome de Israel, nós precisamos voltar a Jacó, que era Israel, que recebeu esse nome de Deus. Jacó, quando abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés, ele dá algumas bênçãos específicas para Efraim, dizendo: você vai ser multidão de povos, você vai multiplicar sobre a terra como peixes. E ele vai dizer para Efraim e Manassés: sobre vocês será chamado o meu nome. Então, para vocês entenderem, como Jeroboão era da casa de Efraim, um efraimita, eles é que herdaram o nome de Israel, porque foi a bênção dada a Efraim e Manassés. E só para a gente concluir essa parte do vídeo, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a partir de então, o próprio Deus vai tratar com essas duas casas de forma diferente. Deus diz: fui eu quem dividi essa casa em duas. Porém, o próprio Deus, no seu plano perfeito para salvar toda a humanidade, e isso nós vamos começar a ver a partir do próximo vídeo, no seu plano perfeito ele divide Israel, mas ele vai dar promessas para esse povo dizendo, através de Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, tá? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Veja que o próprio Deus ele vai tratar com a casa de Israel e a casa de Judá. E ele vai dizer: não conforme a aliança que eu fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só que promessa tremenda. Nós temos aqui Deus tratando com a casa de Israel e com a casa de Judá, fazendo promessas, dizendo que eles vão voltar a ser um povo. E isso se percebe porque quando Deus fala da aliança, Deus, no versículo 33, já não vai mais chamar de casa de Judá, porque Israel e Judá vão tornar-se uma só, como elas eram antes da divisão. Deus vai dizer: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Por quê? Aqui neste Israel nós vamos ver o Israel de Deus no Novo Testamento. Já não vai mais existir Israel e Judá, mas vai existir o Israel de Deus no Novo Testamento. Até a forma como o texto está exposto é profético. E Deus está dizendo: eu vou fazer uma nova aliança, não como a que eu fiz no Monte Sinai, que foi parar em 2 tábuas de pedra, mas eu vou fazer uma nova aliança onde elas vão parar na mente e no coração das pessoas. E as pessoas com quem eu farei essa aliança, elas se tornarão o meu povo e eu me tornarei o seu Deus. Tá? Então, olha que promessa tremenda. Então eu vou pausar por aqui esse vídeo e nós vamos continuar nos próximos vídeos para você entender o mistério das duas casas de Israel. Mas eu acredito que se você conseguiu acompanhar as bênçãos proféticas, você vai ver nesse vídeo o começar a cumprir-se, porque aqui já tem uma nação se formando, mas a bênção era que sairiam muitas nações. No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, como Deus vai fazer para que de uma nação saiam muitas nações. Então, se você está gostando dessa série de vídeos sobre as duas casas de Israel, não esqueça de deixar o seu like, os seus comentários e de se inscrever no nosso canal. Um abração e até o próximo vídeo.